Olá, meus anjinhos, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje, tia, vem passando por aqui com a disciplina de português, certo? Trazendo o conteúdo intertextualidade. Vamos ler aí o trechinho antes, que diz: uma obra de arte é sempre aberta, ou seja, ela pode ter múltiplos significados. A música de Vinícius e Toquinho pode ter sido inspirada em uma casa real, como conta a nota que vocês vão ler aí, certo? Antes disso aí, para responder essas duas perguntinhas aí em cima. Ou pode ser interpretada como a representação de uma casa. Pode ser um desenho, uma fotografia ou a palavra casa, certo? Aí mais abaixo vocês vão ver aí sobre intertextualidade. A intertextualidade acontece quando um texto conversa com o outro, seja citando ou seja usando parte dele para compor outra obra. Aí perceba-se que a intertextualidade é nada mais que um diálogo, certo? Entre dois ou mais textos. Agora que não precisam ser necessariamente de um mesmo gênero, né, textual. A intertextualidade, ela pode se manifestar em citações, como em paródias, e até mesmo em referências diretas, certo? Aí tem um texto que vocês vão ler, esse texto aí, a conversa entre os textos, né? Como eu falei, que intertextualidade é nada mais que um diálogo entre dois ou mais textos. Então, você vai ler com muita atenção essa nota aí, né? Esse texto, que tem aí o título A Tal Casa, muito engraçado, existe mesmo, certo? Os versos é de Vinícius de Moraes, como eu falei aí, musicados por Toquinho. Aí vocês vão ler com muita atenção, vão entender, ler, reler para entender. E aí vocês vão partir para o questionáriozinho com duas perguntinhas, na seção Mão na Massa, onde o primeiro quesito diz: o texto que você vai ler aí é informativo. É informativo porque traz informações sobre determinado tema, né? Que vocês vão ver aí. Aí a pergunta é: com que outro texto ele dialoga? Certo? Se a intertextualidade é um diálogo, é nada mais que um diálogo entre dois ou mais textos, né? Aí vocês, lendo, vocês vão entender com quem esse texto aí dialoga, certo? Agora, na próxima perguntinha aí, diz: qual é a informação mais importante desse texto? Também tá lá. Lendo, vocês vão entender e vão fazer aí essa resposta, né? Sobre essa música aí foi inspirada aí, né? Aí você vai ver aí qual foi o título que ela foi inspirada, né? É de um artista aí, você vai ver o nome do artista, ele é uruguaio, né? O nome dele é Carlos Villaró. Então tem tudo o texto. Aí você vai entender um pouco desse texto e vai responder essas duas perguntinhas, um pequeno questionário, certo? Agora vamos para a próxima aulinha. A aulinha agora é de matemática, né, da disciplina matemática, dando uma continuação naquele conteúdo lá de gráficos, certo? Aí, nessa página aí, 83, vocês verem aí um outro gráfico diferente daquele que foi feito lá naquela página lá antes, né? Aquele gráfico lá de coluna. Mostrei o gráfico de barra, onde vocês responderam lá o gráfico de coluna, certo? Então, preste atenção. Esse gráfico aí foi feito no computador, certo? Para que ele fosse feito, ele teve que existir um programa. Esse programa é chamado de planilhas eletrônicas.
para utilizar esse tipo de gráfico, né? Onde se faz uma tabela, tudo direitinho. Então, as informações desse gráfico, ele foi coletada lá desde aquela lista do professor, da turma do terceiro ano fundamental, não é isso? Aí diz assim, é a seção mão na massa, diz aí. Utilizando planilhas eletrônicas, né, o programa lá, foi feito esse gráfico, podemos escolher outros tipos de gráficos. Veja o que acontece se escolhermos o gráfico de setores, para o caso das profissões que os alunos do terceiro ano gostariam de ter. Então, esse gráfico aí é chamado gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, né? Onde vocês verem aí ele destacado em cores diferenciadas, mas coletadas daquela mesma lista lá do professor da turma do terceiro ano, né? Onde ele destacou tudo, né? Sobre a turma, a quantidade da turma dele, do terceiro ano, cada um teve a quantidade de optar por cada profissão que foi jogada em sala de aula, que foi, vocês estão vendo aí, professor, médico, bombeiro, cientista, advogado e músico, né? Vocês viram lá a profissão mais votada, a menos votada e a em segundo lugar a mais votada, né? Como pediu todas aquelas informações que vocês responderam lá. Então, gente, vocês veem aí na letra A que pede por que a área que corresponde à profissão de advogado é menor que as demais. Então, você vai ver qual foi a menos votada, né? Então, se ela foi a menos votada lá, aquela profissão, então ela vai vir a menor de todas, questão de tamanho, né? Porque aí não diz quantidade de aluno, mostra o quê? A forma do gráfico, o tamanho, a parte aí do gráfico, o tamanho de cada parte aí. É isso, então vocês vão lá, se for preciso, naquela lista lá do professor, naquela tabelinha que vocês responderam com base na lista do professor, e também o gráfico de colunas que vocês pintaram lá, certo? Com a quantidade de cada aluno lá que escolheu a profissão, que é ser, né? A letra B, olhando o gráfico aí, é possível afirmar que mais da metade dos alunos deseja ser professor. Então, preste atenção em questão da profissão, aquela profissão, né, que foi mais votada. Ela foi mais votada, mas não equivale à metade da sala, né? Para que ela fosse a metade da sala, ela tinha que vir toda a parte desse gráfico aí de setores, ela tinha que vir pintada somente a única cor da profissão lá que foi mais votada, que vocês estão vendo aí, que foi a de professor. Ela tinha que vir totalmente a metade pintada de vermelho, porque indica a profissão de professor. Ela foi a mais votada, mas não atingiu a metade da sala, não é isso? A letra C, vocês vão escrever aí as diferenças e as semelhanças entre o gráfico de barra e o gráfico de setores, certo? Então, veja aí, há diferenças e há semelhanças, não é isso? As diferenças há na forma do gráfico. Um é de barras, tem uma forma, e esse é de setores, com outra forma. As semelhanças são o gráfico de coluna lá, que vocês pintaram, né? Com as mesmas informações lá da tabela, da lista do professor. Também essas informações estão aqui no gráfico de setor, foi coletada no gráfico de setores. Claro, as semelhanças são essas, né? As mesmas profissões que foram jogadas lá, foram feitas lá na tabela para fazer lá no gráfico de coluna, né, que vocês pintaram, são as mesmas informações que estão nesse gráfico de setores, certo? Então, perceba-se que aí está bem simples, né, de vocês responderem, né? Essa página aí é referente lá àquela lista do professor, que foi jogada da turma lá do terceiro ano, né, com as profissões. Depois vocês preencheram a tabela e aí formaram o gráfico de coluna. E agora o gráfico de setores, certo? Qualquer dúvida, a gente vai
todos vamos nos encontrar e tirar nossas dúvidas, mas sei que vocês são capazes de responder, certo? Vocês são muito inteligentes. Agora vamos para a próxima aula. Agora é a aulinha da disciplina de Geografia, certo? Traz o conteúdo, agentes internos e a paisagem. Vejam, acompanhando a leitura. Alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos. Como vimos aí no texto anterior, né, que vocês leram, porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões. Vamos falar um pouco dos terremotos aí, na seção aí com a lupa na mão. Traz duas imagens, né? Vejam do que os terremotos aí causaram. Perceba-se que os terremotos de grande intensidade podem abrir grandes crateras no solo. A gente está vendo aí que a destruição foi grande, né? Uma grande destruição que os terremotos causaram. Porém, as duas imagens mostram aí que é o mesmo fenômeno, terremoto. Veja, uma área aí, a gente percebe que ela, na primeira imagem, que ela não é habitada, né? E a outra imagem, a segunda imagem aí, uma área que está com casas. Ela está sendo habitada aí, várias casas. Porém, a destruição é uma diferente da outra, né? Aí, quando os terremotos ocorrem em áreas habitadas, como estamos vendo aí na segunda imagem, causa uma grande destruição e até morte, né? Na maioria dos casos aí, os agentes internos, os terremotos e os vulcões, são agentes internos que acontecem no interior da Terra, né? Dentro da Terra. Então, na maioria dos casos aí, os agentes internos, eles levam muito tempo para transformar a paisagem, certo? Quando a gente agora fala dos vulcões, né? Falamos sobre alguns vulcões que muitos são ativos, né? Perceba-se que quando eles são ativos aí, a lava que é expelida, né? Ocorre em uma forma de rios flamejantes, promovendo grandes modificações na paisagem natural. Essa parte aqui da lava ser expelida é tudo aquilo que sai, é lançado de dentro para fora da Terra, não é isso? Muitos vulcões já estão extintos. Quando isso ocorre, a vegetação volta a crescer, né? Pois o solo que se forma aí é muito fértil. Quando ocorre em fundo de oceanos, por exemplo, o derrame de lava vai se acumulando, né? E dando origem a ilhas. Certo? Bem interessante a natureza, né? Aí você vem para a próxima página aí. Estamos percebendo cada vez mais que a dinâmica da natureza pode causar grandes transformações na paisagem, fazendo com que novas ilhas se formem por meio de vulcões. Também vimos que as forças internas, além de construir formas, podem construir para destruí-las, como no caso dos terremotos. Na seção Mão na Massa, a gente vai ver aí, vocês vão fazer uma pesquisa. Essa pesquisa será assim, vocês vão escolher um vulcão, é uma pesquisa de um vulcão. Vocês vão pesquisar aí as informações sobre sobre esse vulcão. Pode ser em livros, né, ou na internet, e depois vai completar aí a ficha a seguir desse vulcão. Na letra A, pede o nome do vulcão. Na letra B, o continente, certo? Desse vulcão.
Na letra C, pede o nome do país onde foi pesquisado esse vulcão. Na letra D, no espaço aí vai ter um espaço a seguir, onde vocês vão colar uma foto do vulcão que você pesquisou, certo? Se você vai pesquisar sobre esse vulcão, também aí pede uma foto dele, mostrando esse vulcão. Vocês vão recortar bem bonitinho e vai colar. Na letra E abaixo, aí pede quando foi a última erupção do vulcão que você pesquisou. Você vai lá na pesquisa, que marca lá, quando foi a última erupção do vulcão que você pesquisou. Na letra F, pede, essa erupção causou destruição? Aí você vai ver se sim ou que não. Na letra G, você viveria próximo a esse vulcão? Explique sua resposta. Aí você vai explicar. Vai dizer lá que sim ou que não. Se você viveria próximo a esse vulcão e vai explicar resumidamente. Se você escreveu sim, vai explicar. Se não, vai explicar também. Na letra H, vocês vão lá na página 23 do material de apoio. Vocês vão ver lá a instrução. Há uma instrução para você confeccionar um vulcão. É bem divertido. Então, você vai lá na página 23 lá do material de apoio de vocês e você vai ver uma paisagem bem bonita lá, certo? Eu já destaquei no meu livro, já recortei e consegui formar. É um quebra-cabeça, certo? Tá lá os pontilhados que vocês vão recortar direitinho, bem bonitinho. Depois embaralha tudo e aí vocês vão conseguir lá confeccionar esse quebra-cabeça, bem bonito, certo? Então, gente, a nossa aulinha de hoje termina por aqui. E tia, com certeza, vai vir novamente com outras aulinhas, certo? Fiquem atentos. Um grande abraço da tia Verônica. Estou morrendo de saudade de vocês, viu? Tchau!